hay una protección absoluta al inversor. Otra dimensión es la de la soberanía alimentaria y cómo este modelo afecta a la soberanía alimentaria. Es decir, el derecho de cada pueblo tiene a definir cómo, qué, cuándo, para qué produce sus alimentos. Veja bem, o modelo agrícola brasileiro adotado, por si só, não permite que os trabalhadores do Brasil possam melhorar de vida, porque há uma concorrência internacional dessa produção. Ou seja, o soja brasileiro só é valorizado quando tem uma crise na produção norte-americana ou na produção asiática. Então é um erro o Brasil pensar em produzir apenas monocultura, tendo em vista que 60 milhões de brasileiros hoje não têm o que comer. Então deveríamos nos preocupar em produzir, e nós temos capacidade para isso, de produzir aquilo que o povo brasileiro precisa consumir. Precisa leite, precisa mais feijão, precisa mais arroz, precisa mais verduras, precisa mais legumes. Deveríamos utilizar dessas terras, bem como as outras, né, que produzem eucalipto, que produzem cana, e que são as terras, as melhores terras de se produzir alimento, estão sendo utilizadas para produzir esse tipo de mercadorias. Como la Vía Campesina define, la soberanía alimentaria incluye la priorización de la producción agraria local para alimentación y el acceso de las poblaciones campesinas a tierra, agua, semillas y crédito para esa producción, y un rechazo profundo a los transgénicos. O processo dessas sementes geneticamente modificadas através da transgenia é o domínio, é o monopólio dessas sementes que antes estavam na mão de todos os camponeses, hoje vão estar na mão de apenas algumas empresas multinacionais, que não estão preocupadas com a vida das pessoas, estão preocupadas em acumular capital cada vez mais. Sem contar que nós não sabemos, não há estudos científicos ainda do que essas sementes geneticamente modificadas podem trazer de danos para a saúde humana. Então veja bem, nos assusta muito isso, e daí então a gente se contra então essa produção geneticamente modificada. Radicalmente somos contra. But I would like to say that the extreme, link that I would bring up today is also the question of climate change. Recently there was a big study paid by the World Bank and by FAO and supported by 60 countries that was called IASTD. I don't know if you had a chance to read it. This report, produced by 200 scientists of the whole world, has demonstrated that one of the main causes for climate change in the world is the agribusiness model, the agro-industrial production, the high utilization of chemicals, the high utilization of inputs in a certain way. And that the solution to the climate change, one of the most important solutions, would be the adoption of the different agricultural model based on small farming, more agroecologically oriented one. E o mais grave, com o apoio do governo brasileiro, o governo Lula, que abandonou a bandeira da reforma agrária, assumiu a bandeira do etanol para o mundo. The dispute for land is one of the most incredible things that is happening in Brazil, and the land grabbing, and the Brazilian government says recently that we still have 200 million hectares available for production of agrofuels and for eucalyptus and for pines. And in reality, what we have is that these 200 million hectares are occupied by human beings who live off those lands. Maybe they do not have the legal title to the land, but they are indigenous people, they are traditional populations, they are landless, or they even small farmers who do not have the real title to the land, the legal title to the land. So this land is not free. Every time they talk about free land, it's because there is the people who are there are invisible. O governo brasileiro atual, a partir de 2003, foi eleito para ser um governo de fazer as transformações. O povo brasileiro disse um não ao neoliberalismo na urna. No entanto,
o atual presidente Lula não adotou, não proporcionou isso para a classe trabalhadora. E ultimamente o que ele vem fazendo é justamente ao contrário, está fortalecendo as empresas transnacionais e o capital financeiro internacional. O governo havia feito um plano de realizar os assentamentos, era um plano de assentar pelo menos 400 mil famílias em 4 anos. Em 4 anos que se passou, que se encerrou em 2006, o governo brasileiro conseguiu assentar apenas 150, ou seja, ficou muito aquém do que havia prometido. E nesse segundo governo do Lula, não há nem números de quantas famílias ele quer assentar. E há uma inoperância muito grande dos órgãos responsáveis pela reforma agrária. Por exemplo, o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que hoje está em torno de 4 bilhões, na parte que toca à reforma agrária, que é destinado para o órgão responsável pela reforma agrária, que é o INCRA. Já estamos no final do mês de setembro e o governo não conseguiu gastar ainda 20% desse recurso. Ou seja, não dá mais tempo hábil para gastar esse dinheiro que estava destinado para a reforma agrária. E aí chega no final do ano, em dezembro, esse dinheiro volta para os cofres públicos e é destinado para pagar a dívida externa brasileira. Nós do MST e da Via Campesina do Brasil, nesses últimos tempos estamos adotando métodos de fazer um contraponto direto contra essas empresas transnacionais. Aí, por exemplo, a gente faz manifestações em frente dos escritórios de algumas multinacionais e transnacionais, bem como continuamos fazendo essa luta de ocupar órgãos públicos para chamar a atenção dos governantes para que eles mudem sua política e dizer que os trabalhadores do Brasil estão descontentes com a política adotada, além de continuarmos aquelas mobilizações tradicionais de marchas e caminhadas e atos públicos nos grandes centros urbanos, que é justamente mostrar para a sociedade a verdadeira realidade que está por trás disso tudo e não aquilo que lhe é repassado aí. No entanto, é tarefa do movimento ir fazendo esse contraponto, não só do ponto de vista ideológico, mas implementando algumas questões práticas, né? Melhorando essa produção cooperada, melhorando essa produção agroecológica, fazendo esse debate na sociedade como um todo, para irmos construindo um novo modelo agrícola e proporcionando com que os trabalhadores possam pensar também um novo modelo econômico para o nosso país, baseado fundamentalmente na produção para o mercado interno. Tem que ser feito um debate amplo na sociedade para resolver esses problemas estruturantes do nosso país. Então, um outro mundo é possível sim, mas nós não podemos esperar muito tempo. Nós temos que realizar ações concretas hoje, amanhã, para pelo menos tentar salvar alguma coisa para as gerações futuras poderem implementar uma sociedade diferente da que nós vivemos. Então aproveito a oportunidade para chamar a atenção de todos os trabalhadores do mundo todo, para não esperar para daqui 10 anos construir uma coisa diferente. Vamos construir amanhã.